Deus eterno e fiel, inclinamos o coração diante de Ti para iniciar este estudo. Concede-nos quietude interior, clareza de mente e docilidade de espírito. Afasta de nós as distrações, serena os pensamentos e dispõe o nosso ser para acolher a Tua paz. Que a Tua palavra encontre morada em nós, cure as inquietações, fortaleça a esperança e nos conduza a um descanso confiante. Que tudo o que for lido, refletido e sentido aqui se transforme em vida, em atitudes de amor, em passos firmes e em confiança renovada. Ampara-nos com a Tua presença e sustenta-nos, para que, ao final, estejamos mais próximos de Ti, mais atentos às notas de paz que ecoam do Teu coração. Amém. Falar de notas de paz é reconhecer que a vida humana é, muitas vezes, um concerto de sons dissonantes, responsabilidades que se acumulam, incertezas que atravessam os dias, notícias que perturbam, perdas que doem. E, no entanto, no meio de tudo isso, a tradição do Salmo se eleva como uma melodia antiga e sempre nova, capaz de alinhar o coração, ordenar as emoções e devolver ao espírito um compasso seguro. Os salmos surgiram como orações cantadas e recitadas, expressões humanas de louvor, súplica, gratidão e confiança. Não são discursos frios, são respirações de uma alma que aprendeu a transformar aflição em diálogo e temor em entrega. Por isso, quando falamos em notas de paz, evocamos esse repertório espiritual que acalma, reorienta e fortalece. A paz que os salmos anunciam não é fuga, é presença. Não é ausência de luta, é alicerce no meio da tempestade. A linguagem do saltério é concreta e próxima. Fala de vales sombrios, de inimigos que cercam, de noites longas e de amanheceres aguardados. Ao mesmo tempo, revela um Deus que acolhe, sustenta, guia e restaura. Em muitas situações, começamos inquietos e terminamos pacificados, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o coração foi conduzido a um lugar de confiança. É a paz que nasce de lembrar quem Deus é e de quem nós somos nele, criaturas amadas, cuidadas e chamadas a descansar em sua fidelidade. Para quem atravessa momentos de ansiedade, um dos movimentos mais curativos dos salmos é a alternância entre o lamento e a esperança. Essa alternância é, por si, pedagógica, ensina que sentimentos difíceis podem ser apresentados a Deus sem censura, e que a esperança não é ingenuidade, mas fruto de uma memória. Quando recordamos como Deus já nos sustentou, a alma encontra novamente chão. O louvor, portanto, não é alienação, é um ato de lucidez espiritual. Ele realinha prioridades, expande o horizonte, purifica o olhar e devolve ao coração um ritmo mais sereno. Há salmos que se tornaram, ao longo dos séculos, refúgios frequentes. Muitos encontram consolo na imagem do pastor que conduz, restaura e protege. Há quem se abrigue na lembrança das asas que cobrem e guardam, da rocha que sustenta, do abrigo que não falha. Outros se reconhecem na coragem de afirmar, mesmo em trevas, que a luz voltará a brilhar. Cada imagem é como uma nota específica de uma sinfonia maior, juntas, formam harmonias que aquietam a alma cansada. Ao recitá-las, somos gradualmente conduzidos a uma respiração mais tranquila, a uma cadência interior que recoloca cada coisa em seu lugar. Uma maneira simples e eficaz de deixar os salmos atuares em nós é associá-los à respiração. Inalar com lentidão, acolhendo a certeza do cuidado divino, exalar devagar, entregando o peso e a preocupação. Essa prática, unida a uma breve frase inspirada em um salmo, cria um pequeno rito de ancoragem para o coração. Por exemplo, ao inspirar, deixar ecoar interiormente tu me conduzes, e ao expirar, nada me faltará. Ou, ao inspirar, tu és meu refúgio, e ao expirar, minha fortaleza. Em poucos minutos, o corpo e a mente respondem, e a oração ganha o timbre de uma confiança encarnada, concreta, que alcança músculos tensionados e pensamentos acelerados. As notas de paz também nascem do compromisso de não caminhar sozinho. Os salmos foram a oração de um povo inteiro, e ainda hoje têm força quando rezados em comunidade, em família, em pequenos grupos. A voz do outro nos sustenta quando a nossa fraqueja. A fé do irmão empresta coragem e dá contorno às palavras que não sabemos pronunciar. Esse movimento partilhado combate o isolamento e nos lembra que a esperança é mais resistente quando dividida. Mesmo quem reza só sente, ao recitar esses textos milenares, que faz parte de uma corrente humana que atravessa gerações e culturas, todas buscando a mesma paz. A paz não é um conceito abstrato, ela se nota nos gestos miúdos de cada dia. Ao meditar um salmo pela manhã, podemos escolher uma atitude para encarnar aquela palavra, cultivar mansidão no trânsito,
agir com justiça em uma reunião difícil, responder com gentileza a uma provocação, acolher uma preocupação sem alimentar o medo. À noite, a releitura do dia, à luz de outro salmo, permite discernir onde fomos fiéis e onde precisamos recomeçar. Esse ciclo simples educa o coração para a vigilância amorosa e transforma a oração em vida, a música em ação. Há salmos que falam com delicadeza da pequena quietude, daquela paz que se aprende na humildade e na confiança. A imagem de uma alma que descansa, sem ambição desmedida, ensina-nos a aceitar limites, a renunciar ao controle absoluto, a repousar no cuidado divino. Essa sabedoria se opõe à lógica da exaustão e do rendimento incessante. É como se o salmo nos convidasse a descer um degrau e encontrar, nessa descida, a grandeza de ser conduzido. Em um mundo que valoriza o ruído e a demonstração, a força em escolher o silêncio que cura. Outro conjunto de salmos nos ensina a enfrentar o medo. Não negamos a existência de ameaças, recordamos, porém, que não estamos desamparados. O medo diminui quando o coração tem um ponto de apoio. O louvor, nesse caso, é um antídoto contra a paralisia. Ele desloca o foco, abre espaço para a coragem e alimenta o discernimento. Ao afirmar que a luz vencerá, mesmo que ainda não a vejamos, abrimos trilhas por onde a paz pode chegar. Para quem vive longe de casa, trabalha em jornadas intensas, enfrenta prazos e riscos, a oração dos salmos oferece um abrigo portátil. Em intervalos curtos, no deslocamento, antes de um desafio, pode-se recitar algumas linhas memorizadas ou simplesmente relembrar a imagem que mais conforta. A rocha firme, a mão estendida, a sombra protetora. Essa pequena pausa reorganiza prioridades, devolve perspectiva e sustenta decisões prudentes. Muitas vezes, a paz não chega como uma emoção forte, mas como uma decisão tranquila de continuar com retidão. Os salmos também nos conduzem a uma ética da gratidão. A gratidão não ignora a dor, ela a coloca em contexto, ao lado dos sinais de cuidado que, muitas vezes, passam despercebidos. A cada gesto de reconhecimento, pela vida, pela saúde, por um aprendizado, por um encontro, o coração se alarga, encontra resiliência e redescobre o sentido. Essa atitude grata alimenta a paz, pois quem reconhece o bem torna-se mais forte para enfrentar o mal. Na tradição espiritual, muitos praticam a leitura orante, escolher um salmo, ler lentamente, deixar que uma palavra ou expressão ressoe, permanecer em silêncio, responder com uma súplica ou louvor, por fim, contemplar. Esse método não exige técnica complexa, exige disponibilidade. Em poucos minutos, a mente desacelera, o coração se torna mais receptivo e a paz, que parecia distante, começa a se aproximar. A leitura orante é como uma partitura simples que qualquer pessoa, em qualquer etapa da vida, pode executar. É importante lembrar que a paz prometida nos Salmos convive com o trabalho pela justiça. A serenidade interior não nos afasta das responsabilidades, ao contrário, nos dá o equilíbrio necessário para agir com firmeza e com humanidade. O coração em paz escuta melhor, decide com mais prudência e constrói com mais paciência. Muitas situações difíceis se transformam quando a paz preside a palavra e a ação. Isso não significa que não haverá conflito, significa que não seremos dominados por ele. Em momentos de perda e luto, os salmos oferecem um vocabulário para aquilo que parece indizível. Falam das lágrimas guardadas, do grito ouvido, da dor que não é desprezada. Há uma consolação profunda em saber que o sofrimento não é esquecido por Deus. A paz, nesses casos, não é euforia, é a certeza de que somos acompanhados, lembrados e amados mesmo no vale da sombra. Com o tempo, essa certeza se torna chão novo, capaz de sustentar passos que recomeçam. Os salmos nos recordam, ainda, que a paz é dom e caminho. É dom, porque vem do alto, é caminho, porque se aprende, se pratica, se cultiva. Cada repetição paciente de uma oração, cada gesto de reconciliação, cada renúncia a uma palavra amarga é uma nota a mais na melodia da paz. Quando erramos o tom, recomeçamos, afinamos outra vez o coração, buscamos a presença de Deus. Aos poucos, o ouvido interior distingue melhor a música, e a vida inteira passa a vibrar nessa frequência. Há também um realismo consolador nos salmos. Eles jamais prometem uma existência sem provações. A promessa é outra: presença no meio da prova, direção na travessia, amparo no cansaço e renovo para seguir. Essa perspectiva amadurece a fé e evita desilusões. Quando sabemos o que esperar, o coração se torna menos suscetível às oscilações e mais aderido ao essencial.
A paz, assim, deixa de ser uma esperança frágil e se torna um pacto. Seguirei confiando. Podemos, inclusive, personalizar nossa oração com base nos Salmos. Tomar uma imagem e aplicá-la ao contexto pessoal. Para quem sente medo, a fortaleza. Para quem se sente perdido, o pastor que guia. Para quem está exausto, a sombra que refresca. Para quem enfrenta injustiças, a retidão que defende. Escrever, com as próprias palavras, uma pequena oração inspirada nessa imagem fortalece o vínculo e facilita a memória. Em horas difíceis, essa oração curta será como uma chave que abre um quarto silencioso dentro de nós. As notas de paz também ressoam no corpo. Uma postura mais serena, o relaxamento dos ombros, a respiração cadenciada, o olhar que volta a se fixar no presente. Tudo isso traduz interiormente a confiança exercitada. Quando a oração alcança o corpo, os sintomas físicos da ansiedade encontram, pouco a pouco, um contraponto. A paz se torna, então, uma experiência que abrange o todo, não apenas um conceito mental. Vale lembrar que, ao longo da história, o canto dos Salmos sustentou comunidades inteiras em tempos de perseguição, escassez, guerra e dispersão. Essa memória coletiva nos dá autoridade para confiar. Se foram força para tantos, podem ser força para nós. Essa herança espiritual é um presente que não se consome. Quanto mais a usamos, mais cresce. E quanto mais gente canta essa mesma melodia, mais o mundo se torna um pouco mais habitável. Por fim, a paz dos Salmos nos conduz a uma reverência amorosa diante de Deus. Diante do mistério que nos excede, aprendemos a descansar, a adorar, a agradecer. O louvor nos desinstala do centro e nos recoloca no lugar verdadeiro, onde tudo faz mais sentido. Ao louvar, o coração encontra o seu próprio ritmo e a vida, apesar dos desafios, passa a soar como um hino que vale a pena entoar. Se mantivermos viva essa prática, um salmo por dia, um instante de silêncio, uma atitude concreta, perceberemos que as notas de paz se tornam, pouco a pouco, a trilha sonora da nossa história. Deus de paz, aproxima o nosso coração do teu coração. Tu conheces nossas fadigas, medos e inquietações. Coloca em nós uma confiança maior que o medo, uma esperança mais teimosa que a dúvida e uma mansidão mais forte que o desespero. Ensina-nos a beber, nos salmos, a água que sacia a sede da alma, a encontrar abrigo na tua fidelidade e a reconhecer, em cada amanhecer, uma nova oportunidade de recomeço. Afina em nós as cordas do amor, para que nossa vida soe em harmonia com a tua vontade. Guarda-nos de todo o excesso que rouba a serenidade, liberta-nos das lembranças que ferem sem curar e cura-nos das culpas que teu perdão já lavou. Dá-nos, enfim, a graça de caminhar com simplicidade, de abençoar com generosidade e de descansar com confiança. Que a tua paz, maior que todo o entendimento, governe pensamentos, afetos e decisões. E que, ao partilharmos essa paz, sejamos instrumento de reconciliação no mundo. Amém.